Fala galera, eu sou a professora de matemática Josi Costa e na aula de hoje a gente vai falar sobre os números primos, a fatoração e o cálculo de raízes quadradas. Então vamos lá? Bom, primeiro lembrando que a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que a gente utiliza para contar. E dentro desse conjunto a gente tem o conjunto dos números primos. Bom, quem são esses números? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Importante, o 1 não é primo. Tá, gente? Então, por que o 1 não é primo? Porque o 1 só é divisível por 1. E para ser primo, ele teria que ter dois divisores, o 1 e o próprio número. E aí, como 1 é igual a 1, ele só teria um divisor, tá certo? Vamos ver alguns exemplos de números primos. Então, no exemplo 1, ele pede para a gente citar os 6 primeiros números naturais que são primos, tá? São eles o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Por que esses números são primos? O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 também só é divisível por 1 e por 3. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. O 11 só dá para dividir por 1 e por 11. E o 13 só dá para dividir por 1 e por 13. É claro que a gente tem mais números primos, né? Mas nesse exemplo ele só pediu os 6 primeiros. Existem outros também, então a gente poderia continuar essa lista, tá certo? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas e o 4? Por que o 4 não é primo? Porque o 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ele possui 3 divisores. Lembrem-se que para um número ser considerado primo, ele só é divisível por 1 e pelo próprio número, tá certo, pessoal? Então é isso, os números primos eles têm somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Lembrando sempre que o 1 não é primo. Bom, agora a gente vai ver como isso nos ajuda na fatoração, tá? O que vem a ser a fatoração? Fatoração é quando a gente quer escrever um número natural maior que 1, que não é primo, como um produto de números primos, tá certo? Então, todo número natural que é maior do que 1, que não é primo, pode ser escrito como produto de números primos. Por exemplo, a gente tem o número 84, tá? Então, eu vou fazer a fatoração do 84, ou seja, eu vou escrever o número 84 como um produto de números primos, tá certo? Então, como que eu faço isso? Eu começo pegando o 84 e dividindo ele por primos que eu já conheço. O primeiro deles, primeiro primo natural, a gente viu que é o 2. Então, 84 dá para dividir por 2, já que ele é par. Então, a gente divide. Vou dividir o 84 dividido por 2 e coloco o resultado embaixo. 84 dividido por 2 vai dar para a gente 42. E aí, a gente continua esse processo, tá? Até que o nosso resultado final seja igual a 1. 42 ainda dá para dividir por 2, então a gente divide novamente. 42 dividido por 2 vai nos dar 21. Bom, 21 já não dá para dividir por 2, porque 21 é ímpar, né? Então, para ele ser divisível por 2, eu precisaria que ele fosse par. Mas 21 dá para a gente dividir por qual primo? Bom, a gente já fez por 2, né? Agora o próximo primo é o 3. 21 dá para dividir por 3, então a gente divide por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Bom, 7 não dá para dividir por 3, mas dá para dividir, não dá para dividir por 5 também, que seria o próximo primo, mas dá para dividir por 7, que é primo. Então eu vou fazer 7 dividido por 7, que é igual a 1. Bom, pronto, cheguei no 1, encerrei o processo de divisões. Agora eu vou escrever o 84 como o produto dos números primos que apareceram do lado direito, tá certo, pessoal? Então, eu posso dizer que 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, ou 2 ao quadrado, já que o 2, ele apareceu duas vezes, então a gente escreve na forma de potência como 2 ao quadrado, vezes o 3, vezes o 7, que a gente tem o 84. Isso é fatorar, tá? É pegar um número natural, não primo, e escrever esse número como produto de números primos, tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai ver como isso nos ajuda a calcular raízes quadradas, né? Então, no exemplo 2, ele pede pra gente calcule raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 729
e raiz quadrada de 5.292. A fatoração vai nos ajudar muito nesse processo, porque quando a gente quer calcular a raiz quadrada, significa que a gente quer descobrir qual o número que vezes ele mesmo dá aquele resultado que está dentro da raiz, né? Se for um número pequeno, é fácil de calcular. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, já que 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Bom, e se o número for muito grande? Bom, aí nesse caso, a gente precisa usar a fatoração. Então, a gente vai ver agora como resolver. Bom, vamos fazer o item A, que é a raiz quadrada de 64, tá certo? Bom, se você tem uma tabuada perto de você, você já sabe qual é o resultado, né? Raiz quadrada de 64, eu estou perguntando qual o número que vezes ele mesmo dá 64. É 8. 8 vezes 8 é igual a 64. Então, a gente já sabe que a resposta é 8. Agora, e se a gente não soubesse? Bom, aí a gente teria que fazer a fatoração, que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 64 e vou dividir pelos números primos, assim como a gente fez com o 84. 64, então, vou começar dividindo 64 por 2. Eu vou ter 32. Continuo esse processo. 32 ainda dá para dividir por 2, né? 32 dividido por 2 vai nos dar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, cheguei no 1, agora eu paro. Agora é só eu verificar quantas vezes, né, quantos primos apareceram do lado direito. Então, eu tenho aqui, ó, que o 64, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Ou, para eu calcular a raiz quadrada, né, é um número que vezes ele mesmo dá 64. Então, é só eu separar os números iguais em grupinhos de 2, em duplas. Então, nesse caso, como que eu vou agrupar meus números, né? Eu tenho aqui, ó, o primeiro parzinho, o primeiro grupinho de 2, o segundo grupinho de 2 e o terceiro parzinho de 2. Então, eu tenho 3 parzinhos que é igual a 2 vezes 2, ou seja, igual a 2 ao quadrado. Então, eu posso dizer que raiz de 64 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado, que é o primeiro parzinho que eu tenho aqui, vezes 2 ao quadrado, que é o segundo parzinho, vezes 2 ao quadrado, que é o terceiro parzinho. Tudo isso dentro da raiz quadrada. O que vai acontecer agora? Bom, agora como eu quero eliminar essa raiz quadrada, eu sei que como ela é quadrada, né, eu tenho um 2 aqui no radical, só que a gente não escreve ele. Esse 2 ele vai cortar com o 2 do expoente e vai sobrar só quem está na base, ou seja, só o 2 vezes 2 vezes 2. E esse vai ser nosso resultado. Então, tirando da raiz quadrada, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá aqui. Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Ou se a gente tivesse visto na tabuada, né, eu verificaria que realmente, quando eu faço 8 vezes 8, o resultado é igual a 64. Então, nesse caso, seria fácil pela tabuada, mas porque ainda é um número pequeno. Mas para números maiores, a gente tem que fazer a fatoração. Bom, vamos para o próximo. Próximo exemplo, a gente tem raiz quadrada de 36, ou seja, ele está perguntando para a gente qual o número que vezes ele mesmo dá 36. Vamos fatorar o 36. Vou começar fazendo 36 dividido por 2. Eu tenho 18. 18 ainda dá para dividir por 2, né? 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá para dividir por 2, então eu vou para o próximo primo. Vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1, encerrou. Agora, como eu quero a raiz quadrada, eu tenho que formar duplas. Tenho que formar pares dos mesmos números. Então, eu já tenho aqui, ó, o primeiro parzinho de 2 e o segundo parzinho de 3. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso vai para dentro da raiz quadrada. Então, eu tenho raiz de 36 igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá certo? E agora é só eliminar o expoente e tirar a raiz. Vou ficar, então, com 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6, ou seja, 6 é o número desejado, né? Significa que quando eu fizer 6 vezes 6, o resultado vai me dar
36, tá certo, pessoal? Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6, perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente tem que calcular a raiz quadrada de 729. Então, vamos lá. Bom, 729 não dá para dividir por 2, então a gente vai dividir por 3. 729 dividido por 3 vai nos dar 243, que ainda dá para dividir por 3. Então, eu divido por 3 novamente, encontro 81. 81 dividido por 3. Ainda dá para dividir por 3, né? Vai dar 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, cheguei no 1. Agora, encerrou. Agora é só a gente formar os pares. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro parzinho de 3 ao quadrado, o segundo de 3 ao quadrado e o terceiro de 3 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 3 parzinhos de 3 ao quadrado. Com isso, a minha raiz quadrada vai ser raiz de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como a gente quer eliminar a raiz quadrada, é só cortar a raiz com o expoente 2. E vou ficar só com a base. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 é o nosso resultado. Se você quiser conferir na calculadora, é só fazer 27 vezes 27, que você vai ver que vai dar 729. Então, raiz quadrada de 729 é igual a 27. Perfeito? Vamos para a questão D. Bom, na alternativa D, ele pede para a gente calcular a raiz quadrada de 5.292. Então, vamos lá. Fatorando 5.292, a gente começa dividindo ele por 2. Com isso, a gente tem resultado igual a 2.646. Dividindo por 2 novamente, a gente encontra 1.323, que não dá para dividir por 2, né? Já que ele é ímpar. Então, a gente vai dividir ele por 3, né? Dá para dividir por 3, então a gente divide. Encontramos 441, né? Se você tiver na dúvida, lembra o seguinte. Como é que eu sei que se um número é divisível por 3? É só você somar os algarismos. Se for múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Por exemplo, aqui, né? 3 mais 2, 5. 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir. 441. Será que dá para dividir por 3 de novo? 4 mais 4 dá 8, mais 1, 9. Dá. Então, eu vou dividir por 3 novamente. Vou encontrar 147. 147. Dá pra gente dividir por 3? 147 vai dar 7 mais 4 vai dar 11, mais 1, 12. 12 é múltiplo de 3. Dá. Continuo dividindo por 3. 147 dividido por 3 vai dar pra gente 49. 49 não dá mais para dividir por 3, né? Então, agora, eu vou dividir por 7. 49 é múltiplo de 7. Então, 7 é o próximo primo que divide 49. 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 dividido por 7 vai nos dar 1. Pronto, cheguei no 1. Encerrou. Agora é só montar os parzinhos. Bom, agora eu tenho que ter sempre duplinhas de mesmo número, né? Então, eu tenho que ter uma duplinha de 2, uma duplinha de 3 e uma duplinha de 7. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um 3 aqui sozinho. Ele vai ficar sem dupla, tá certo? Não vou ter outro 3 para formar a duplinha com ele. Então, ele vai continuar dentro da minha raiz quadrada. Então, a gente vai ver como resolver esse problema. Vamos lá. Tenho as duplinhas formadas. Dentro da raiz, então, eu vou ter 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é a minha segunda duplinha, vezes o 3 que ficou sozinho, vezes 7 ao quadrado, né? Bom, as duplinhas que eu consegui formar, eu vou tirar agora da raiz. Então, o 2 sai, o 3 também sai e o 7 também sai. Então, eu vou ter 2 vezes 3 vezes 7. E o 3 que não formou parzinho continua dentro da raiz. Então, o 2 sai, o 3 sai, o 7 sai. E o 3 que ficou sozinho continua lá, dentro da raiz quadrada. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Meu resultado é, então, 42 raiz de 3, tá? Então, raiz quadrada de 5.292 é 42 vezes raiz de 3. Esse é o nosso resultado. Significa que quando a gente fizer 42 raiz de 3 vezes 42 raiz de 3, o resultado vai dar 5.292, tá certo, pessoal? Nesse caso, né, a nossa raiz ela não deu um número natural.
Por quê? Porque a raiz quadrada de número natural, ela só tem duas possibilidades, né? Raiz quadrada de número natural ou vai dar um número também natural, ou vai dar um número que a gente diz que é um número irracional. Então, no nosso caso aqui, a nossa raiz, 42 raiz de 3, né, é um resultado que a gente diz que é um número irracional. Perfeito, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!